Olá! Para a atividade de hoje, desse vídeo, o tema vai ser o quadrinhos. Eu participei de algumas revistas como a Cidade Sorriso dos Mortos-Vivos, a Quadrinhópolis e Lobo da Estrada e várias outras, né? Vou começar falando de quando surgiram os quadrinhos, que foi em 1865, né? Com um desenhista chamado William Bush, certo? William Bush, que foi esse primeiro autor de quadrinhos, né? Ele inventou quadrinhos a partir de uma publicação chamada Juca e Chico. E uma característica dessas primeiras publicações é que todas tinham um traço humorístico e uma linguagem cartoon, né? A gente fala cartoon quando a gente quer dizer um estilo de desenho estilizado, cartoonizado. Então todos esses primeiros quadrinhos, os quadrinhos precursores, né, a gente tem alguns exemplos como a Betty Boo, o Marinheiro Popeye, o Gato Félix, eles seguiam essa linguagem cartoonizada. Até que lá nos anos 30, né, surgiu o Tarzan, que o Tarzan seria o primeiro personagem de quadrinho que não foi feito no estilo cartoonizado, que foi feito um desenho parecido com um desenho de uma pessoa anatomicamente perfeita. A partir dos super-homens surgiram vários super-heróis, como Batman, Mulher Maravilha. Nos anos 60, a gente também tem uma leva de quadrinhos que foram responsáveis por esse sucesso dos quadrinhos, pela popularização dos quadrinhos, quase todos eles criados pelo Stan Lee. O Stan Lee ele foi autor da maior parte dos personagens de uma editora chamada Marvel, né? E ele foi, né, responsável pela criação do Homem-Aranha, dos Vingadores, do Capitão América, do Thor, do Hulk, dos X-Men, né, do Quarteto Fantástico, como eu falei, de quase todos esses personagens da Marvel. E depois, assim, né, conforme foram desenvolvendo os quadrinhos, surgiram os primeiros quadrinhos mais alternativos, isso nos anos 70. Um precursor desses quadrinhos mais alternativos foi o Robert Crumb, certo? O Robert Crumb, ele criou, né, como eu falei, ele foi um dos primeiros autores a não fazer quadrinho necessariamente para criança. Depois a gente tem a revista Heavy Metal, mas o auge desses quadrinhos mais maduros e mais complexos foi nos anos 80, quando surgiu as graphic novels, certo? Um dos autores muito conhecidos pelas graphic novels foi o Frank Miller, né? O Frank Miller, ele nos anos 80, 90, ele criou várias publicações como Sin City, o 300 de Esparta, que depois ele virou um diretor de cinema e ele transformou todos esses quadrinhos em filme. Então assim, aqui no Brasil, né, os quadrinhos surgiram graças a uma revista chamada Tico Tico, certo? Que é uma revista que normalmente saíam desenhos no estilo cartoonizado, mas a revista que foi famosa mesmo aqui no Brasil como a precursora dos quadrinhos foi a revista Gibi. Tanto que até hoje em dia a gente chama Gibi de Gibi porque era o nome dessa revista, que na época era uma gíria para se referir a menino. Aqui em Curitiba, especificamente, a gente tem também uma cultura muito forte de quadrinhos, né? Aqui nos anos 70 existia uma editora chamada Grafipar, que na época foi a principal editora de quadrinhos do Brasil, e a grande parte dos desenhos de quadrinho vieram morar em Curitiba em função dessa editora. O ponto de encontro de quem faz e gosta de quadrinhos é a Gibiteca de Curitiba. E um estilo de quadrinho, né, que está muito em evidência hoje em dia é o mangá. O mangá, que é um estilo de quadrinho completamente diferente do quadrinho ocidental, né, um quadrinho que surgiu lá no Japão. Na verdade a gente tem assim registro de quadrinhos, né, japoneses desde 700 anos depois de Cristo. Mas o quadrinho mangá que a gente conhece foi o quadrinho criado pelo Osamu Tezuka nos anos 40. O Osamu Tezuka é o responsável pela criação desse olho grande, né, que é uma das principais características do mangá. O Osamu Tezuka, ele criou primeiro o Leão Branco e depois o Astro Boy. Astro Boy, que é o principal quadrinho, né, do Osamu Tezuka. O mangá, ele é esse tipo de quadrinho completamente diferente do quadrinho ocidental, começando que você lê ele da direita para a esquerda, certo? São publicações super grossas, geralmente preta e branca, porque o mangá ele é um quadrinho de um alto consumo, assim. Então ele geralmente é publicado em preto e branco, em papel jornal, porque os japoneses eles têm o costume de ler e não guardar os quadrinhos. Eles jogam fora os quadrinhos que depois são reciclados e tal. Então por isso que o mangá geralmente é preto e branco e geralmente é publicado em papel jornal. Aqui no Brasil também o mangá ele foi difundido pelo Cláudio Seto. Cláudio Seto ele foi o responsável pela implantação do mangá, foi o primeiro autor de quadrinho a fazer mangá no Brasil
E aqui no Brasil ele é muito conhecido, assim, principalmente aqui em Curitiba, pelos matsuris. Ele foi a maior parte das manifestações japonesas aqui no Brasil foi ele que implantou. Então, assim, já que a gente está aqui nesse tema do mangá, a gente vai fazer um desenho, vou ensinar vocês a fazerem passo a passo um desenho de um personagem dentro desse estilo de quadrinhos. Então agora vamos para a atividade, né, fazendo esse personagem no estilo mangá, né, como eu disse. Geralmente, né, em quadrinhos a gente usa 8 vezes o tamanho da cabeça. Então a primeira coisa quando a gente pega o papel é dividir ele em 8 partes iguais. Traçamos uma linha e depois dividimos a folha, né, em 8 partes. Então, né, para a gente não se perder, vamos numerar aqui do 1 ao 8, né, as 8 divisões, e cada divisão dessa corresponde a uma parte do corpo, né? Então a gente vai começar com a divisão número 1, que corresponde à cabeça. Começamos a fazer o personagem, né, a partir da cabeça. Então a gente faz no formato oval, na primeira divisão, divide ele no meio, na horizontal e na vertical. Assim que a gente dividiu na vertical e na horizontal, a gente começa fazendo o desenho pelo olho. Então a gente divide em 3 partes, 1, 2, 3, porque a gente tem assim, entre os olhos, a largura de um terceiro olho. Depois que a gente fez a divisão, a gente faz o desenho propriamente dito. Esse formato de peixinho do olho e a bolinha, e do outro jeito da mesma forma, o mais parecido possível com o primeiro. A gente faz brilho, o reflexo, que é uma coisa bem característica desse estilo mangá que a gente está desenhando aqui, e as pupilas. Depois disso a sobrancelha, um pouco mais larga do que o olho, e daí assim, a gente desenha os olhos no meio da cabeça. Então, na metade da cabeça, a gente vai fazer o nariz. E depois a gente divide mais uma vez, na metade da metade, a gente marca onde termina a boca e um pouquinho acima a gente desenha a boca. Depois que a gente fez esse desenho do rosto, a gente coloca aqui as orelhas, o pescoço, desenha mesmo o formato do rosto, que a gente vai fazer uma curva aqui, ó, para delimitar o maxilar. E por último o cabelo, né, a gente está desenhando um jogadorzinho de futebol no estilo do Neymar. Sempre quando a gente faz o cabelo, a gente aumenta o topo da cabeça com o cabelo. Ó, vocês viram que eu aumentei bastante aqui o topo da cabeça, senão parece que está faltando coisa ali. Está pronta a cabeça. Assim que a gente termina a cabeça, né, a gente prolonga essa linha que está no meio da cabeça até o espaço número 4 e a gente começa fazendo o ombro. O ombro, quando a gente faz um personagem masculino, a gente usa 2 vezes a altura da cabeça. Uma para um lado e a outra para o outro lado. Isso porque é um personagem masculino. Se fosse uma mulher, seriam 2 vezes a largura da cabeça. E lá no espaço número 4, a gente vai traçar o quadril. Vamos fazer uma espécie de um triângulo de ponta cabeça. Assim a gente já começa a visualizar aqui o corpo. Daqui do canto desse triângulo do tórax, a gente puxa o braço, né? Aqui do lado do quadril a gente faz o desenho da mão e do outro lado do mesmo jeito. No metade do 3 a gente vai fazer 2 bolinhas que serão o cotovelo. Desenha a perna, né? Vamos fazer uma linha saindo de cada uma das laterais do triângulo do quadril e lá no espaço número 8 a gente faz um retângulo, né, simbolizando o pé. Esse pé, ele tem que ter aproximadamente o tamanho da cabeça. Então agora a gente vai desenhar o corpo mesmo. Primeiro a gente faz aqui 2 triângulos, certo? Desenha aqui a largura do braço, o quadril, né, a linha da costela, que é uma linha que passa aqui ó,
bem no lado do triângulo, no lado do quadril, passa uma linha em cada lado da linha da estrutura, né? A gente faz essa curvinha assim um pouco mais saliente aqui. Agora a gente já pode fazer o desenho, né? A gente vai meio que arredondar toda essa estrutura que a gente desenhou. Então o personagem está praticamente pronto e agora vamos finalizar com as mãos. As mãos a gente vai contornar praticamente essa estrutura que a gente fez dos 3 triângulos, né? Nesse triângulo menor a gente desenha o dedão, lembrando que tem 1, 2 divisões, e aqui nesse triângulo um pouco mais comprido a gente vai fazer 1, 2, 3 divisões e vai desenhar os outros dedos que na verdade estão um na frente do outro. Do outro lado a mesma coisa. E está pronto o personagem. Vamos fazer aqui uma página. Uma coisa importante, na hora que a gente vai fazer a história em quadrinho, é que normalmente a gente utiliza a página, que geralmente está na vertical, né? Muito difícil uma história em quadrinho na horizontal, até existe, mas geralmente elas são na vertical. Na hora que a gente vai construir a página, né? Uma coisa importante é que normalmente para a composição da página ficar bacana, a gente divide em 3 partes, certo? Na vertical. A folha geralmente posicionada na posição vertical, né? E a gente divide nessas 3 partes. E uma coisa também importante é que assim, na hora que a gente faz o desenho, é bacana que em cada quadrinho desses, o desenho esteja num enquadramento diferente, certo? Então a página não fica bonita, não fica harmônica e tal. Então, por exemplo, assim, nesse primeiro quadrinho aqui, a gente aparece assim um ângulo um pouco mais aproximado. Então assim, depois que a gente terminou a página, né, como eu falei, a partir de ter dividido em 3 partes assim, uma coisa importante é quanto ao enquadramento. Uma página ficar bacana de quadrinho, é importante que em cada quadrinho, né, a gente use um enquadramento diferente. Por exemplo, num quadrinho ele está de corpo inteiro, num outro quadrinho a gente vê só o rosto dele. Se eu tivesse desenhado em todos os quadrinhos ele de corpo inteiro, a página não teria ficado tão legal. E uma coisa também bacana, é legal quando você faz a página, você preencher, né? Preencher alguns blocos desse desenho para que a página fique com mais contraste. É isso, e essa foi a nossa aula de hoje.